E aí, senhores, professor Tiago aqui, professor de Direito Administrativo aqui do IAP. Vamos começar, na aula de hoje, conversar sobre o regime jurídico administrativo, as principais normas e regras que vão delimitar a atuação da administração pública. E aí, nós vamos aqui conhecer os princípios expressos e os princípios implícitos. A ideia inicial, quando você vai estudar a administração pública, quando você vai estudar o Estado, quando você vai estudar as entidades da administração, quando você vai estudar a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e a empresa pública, ou seja, o Estado de modo geral, é que você conheça minimamente as regras que determinam a atuação do Estado, que controlam o Estado e permitem que a população tenha acesso a serviços públicos assim adequados. E aí a ideia é justamente essa aula de regime jurídico administrativo é te dar a noção básica, a noção necessária para que você consiga evoluir no direito administrativo. E aí eu tenho que fazer algumas ponderações logo de início, que nós vamos, no conteúdo dessa aula, e estudar o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, publicidade, eficiência, os princípios implícitos e outros princípios que compõem o regime jurídico administrativo. Sendo que eu tenho que dizer uma coisa para vocês, que esse tema que a gente vai estudar agora é um dos temas preferidos das bancas de concurso. Porque os princípios, eles têm um conteúdo muito aberto, muito abstrato, e eles se encaixam em várias particularidades da atuação da administração pública. E as bancas, com isso, conseguem formular questões nos vários ramos de assuntos que ela vai, assim, conseguir elaborar questões para cobrar os assuntos mais correntes, os assuntos que estão sendo mais cobrados, os assuntos que estão sendo capa de jornal, capa de revista. Então, por isso, você tem que tomar muita cautela e muito cuidado nesse tema. E aí o que a gente vai ver agora são os principais conteúdos e as principais consequências de cada um desses princípios. Então, para começar, e aí você pode acompanhar junto com esse nosso material, que ele está aí, ele está dividido justamente, ó, ele vai começar com o regime jurídico administrativo, nós temos os princípios, e aí vamos começar com os princípios expressos, e a coisa vai evoluindo, e ao final nós vamos resolver um bloco de questões para fazer um exercício de fixação do conteúdo aqui estudado. E aí a ideia principal é que o Estado ele precisa de normas de conduta, o Estado precisa de normas que controlem a sua atuação. E essas normas, elas são caracterizadas como o gênero, do qual eu divido em duas, que são os princípios e as regras. A missão agora na aula é estudar os princípios da administração pública. Aqui nós temos uma conceituação clássica que o princípio ele tem conteúdo abstrato, ou seja, ele tem uma carga aberta, como por exemplo o princípio da eficiência. Como é que você preenche? Como é que você conceitua? Como é que você delimita? Ele é muito aberto. O princípio da moralidade, que é você obrigar o servidor público, ele pautar sua conduta em parâmetros de honestidade, decoro e boa-fé e ética. Então você tem essa particularidade que o conteúdo dos princípios eles são muito abstratos. Já nas regras, você tem um conteúdo concreto. Aqui a regra que você aplica ou ela aplica ou você não aplica. A exemplo, prazo de validade de concurso público, 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, 2 anos. Prazo de validade até 2 anos, prorrogável por igual período, até 2 anos. Então, esse é o conteúdo da regra. Não existe discussão. Não existe aqui restrição. Você tem 2 anos, prorrogável por 2 anos. Então, não existe carga aberta. Você já vai direto para a regra, certo? Não tem discussão. Outra regra interessante, que está na Lei 8.112, servidor público completou 12 meses de efetivo exercício, ele vai ter 30 dias de férias. Qual a discussão sobre isso? Não tem carga aberta. Então, aqui são conceitos mais
fechados, mais concretos. E aqui o que a gente vai estudar agora é justamente esses princípios que têm conteúdo abstrato. E aí, nós temos um conjunto de princípios, e esse conjunto de princípios que vai regulamentar a atuação do Estado, ele se divide em dois grandes ramos. Nós temos os princípios expressos e nós temos os princípios implícitos. Os expressos, eles são assim identificados porque você vai conseguir enxergá-los, você vai conseguir ver, certo? Eles no artigo 37 da Constituição Federal e também distribuído na própria Constituição Federal. Então, os princípios expressos, você vai conseguir identificá-los, você vai conseguir ler esses princípios na própria Constituição. Tranquilo? Então, o grande segredo aqui é que esses princípios expressos eles estão na Constituição Federal. Ou eles vão estar no artigo 37 ou em outros locais da Constituição Federal. Já os princípios implícitos, eles não estão expressamente previstos na Constituição. Você não vai conseguir achá-los, você não vai conseguir ler. Então, ele decorre da lógica da Constituição. Por exemplo, na Constituição Federal, você não consegue identificar o princípio da supremacia do interesse público. Você pode ler os 250 artigos da Constituição Federal que você não vai encontrá-lo. Você não vai achar ele lá, certo? Você não vai conseguir achar. E aí, você não achando, ele não pode ser caracterizado como expresso. Mas aí como é que você induz e diz que ele existe de maneira implícita? Porque a Constituição ela previu alguns instrumentos, algumas maneiras e algumas formas que demonstram que o interesse público ele é maior do que o interesse particular. Quando ela previu, por exemplo, a desapropriação, que é a possibilidade do Estado, mudando o que é para ser mudado, uma conceituação mais simples, ele comprar seu terreno, sua casa, mesmo que você não queira vender, e vai desapropriar, ele vai pagar de maneira prévia, mas o Estado compra, porque o interesse do Estado é maior do que o interesse particular. E quando ele vai fazer isso, ele vai ligar essa desapropriação a um interesse público, a construção na sua residência, na sua casa, de um posto de saúde, de uma escola, ou passar uma via, certo? Uma avenida ou uma BR. Então, a desapropriação, ela traduz essa ideia de que o interesse público ele é maior do que o interesse particular. Nós temos também outra, que é a chamada requisição. Sabe o que é requisição? Todo mundo sabe, todo mundo já viu. Em filme tem direto isso. Imagine você assistindo aquele filme policial, aquele filme americano, em que os agentes de segurança estão correndo atrás da organização criminosa e no meio dessa correria, da perseguição, os bandidos lá pegam uma moto ou um carro e saem fugindo. E aí o agente está correndo a pé e normalmente o que se faz? Ele para um carro, certo? Ele para um determinado veículo e diz, olha, saia do seu veículo que eu vou utilizar para o interesse público, para perseguir a organização criminosa. O nome disso é requisição. Veja, o Estado solicita um bem particular, que é o veículo, que é o carro, para executar a missão que foi dada a ele, que é fazer a perseguição e a prisão das pessoas. Então, isso traduz a ideia de supremacia do interesse público sobre o particular. Você não consegue ler esse princípio na Constituição, supremacia, mas por isso daqui você deduz, certo? E aí tem um caso interessante que aconteceu comigo. Eu estava indo no mês de janeiro aqui no Nordeste, nós temos o veraneio, que é algo muito comum aqui, a gente que vive nas capitais, nas praias. E eu fui para as praias juntamente com minha família, minha esposa. E aí a gente ia para a casa da minha mãe e, além disso, a gente ia para uma festa, um show. E aí, indo, a polícia militar ela fez um bloqueio, certo? Ela colocou uns cones na via para fazer com que o trânsito fluísse de uma maneira mais tranquila, porque como ia muita gente, e aí engarrafar e tal e tal. E aí eu estava indo na frente, tranquilo, escutando música, aí o carro da frente
estava com vários adolescentes, jovens adultos, 18 anos, aquelas pessoas ali que estão começando a aproveitar e tal, enfim. E o que eu vi? Um deles abriu a porta, pegou o cone da polícia militar, colocou no carro, fechou a porta e foi. Eu passei pela polícia militar, parei meu carro, olhei para o oficial e disse, olha, aquele carro da frente ali está carregando um cone teu. O agente, lá, o oficial da polícia militar, chegou e disse, ah, é mesmo? Senhor, para mim, saia do seu carro que eu vou persegui-lo. Ele fez o quê? Requisição. Meu amigo, nessa situação, será que eu poderia negar? Não, não poderia, porque a supremacia do interesse público sobre o particular impera. Ela é mais forte do que o meu interesse. Mesmo que eu dissesse que eu ia para um batizado, para um enterro, para uma festa, para um concurso, que eu estava no início para chegar no horário da prova para o Enem, pouco importa, que esses são interesses particulares e prevalece o interesse público. Sabendo disso, que eu não poderia inventar uma história dizendo para o oficial que eu não poderia atender a requisição dele, aí eu tentei convencer ele de outra maneira. Eu disse, oficial, olha só, se tu for no meu carro, tu não vai conseguir alcançá-los, porque você está num carro, é melhor o senhor requisitar aquela moto que está passando. Veja só. E aí eu expliquei para ele que era melhor ele pegar a moto. E ele, você tem razão, eu vou pegar a moto. Olha, sai da sua moto que agora eu vou fazer a perseguição. E foi isso que aconteceu. Requisição. Tranquilo? Então, olha só, esses princípios se dividem dessa maneira, se dividem dessa forma. E nós vamos agora aos primeiros princípios expressos, que eles são justamente os princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? São esses princípios expressos. Dica para a prova de concurso. Olha só, é isso aqui o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja aqui o que é que nós temos no conteúdo. E aqui nós temos a opção de acompanhar com vocês e fazer os devidos destaques aqui no teu material. Veja só o que nós temos aqui. Nós temos os princípios expressos, que aqui se encontram, e veja a redação do artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, esses conteúdos, esse conceito aqui, nós vamos aprender nas próximas aulas. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa é a ideia central aí por trás dos princípios expressos. E nós vamos aqui ao primeiro princípio expresso que nós temos, que é, no caso, o princípio da legalidade. E qual o conceito, qual o conteúdo da legalidade? E por que da força da legalidade? E aí eu vou explicar para vocês da seguinte maneira, para deixar a circunstância mais fácil, a circunstância mais agradável. O princípio da legalidade, ele diz que ou os gestores públicos ou os órgãos públicos, eles precisam obedecer à lei. Simples assim. Eles precisam atender o conteúdo da lei, o conteúdo da legislação. Então, aqui, ele determina que o Estado ele tem que obedecer à lei. Inclusive, tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui do Rio Grande do Norte, que hoje falecido, Seabra Fagundes, que ele dizia, administrar é aplicar a lei de ofício. Ou seja, o gestor público ele não tem liberdade para fazer ou deixar de fazer aquilo que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que está na lei. Então, o princípio da legalidade, ele determina que a atuação da administração pública, ela se volte ao atendimento daquele conteúdo que está na legislação, naquele conteúdo que está na lei. Mas, assim, é a ideia
certo? Por trás do princípio da legalidade. E com base nisso, a lei, ela é vinculante na atuação da administração pública. Ou seja, se existe uma lei, o gestor público, o servidor público, o órgão público, ele não tem a opção de descumprir o conteúdo que está na lei. Ele tem uma obrigação de atendimento. Ele tem que atender, ele tem que cumprir o conteúdo legal. Imagina só. Imagine que nós temos na lei, por exemplo, na Lei 8.112, que é a Lei do Regime de Servidores Públicos Federais, e aí lá tem um conteúdo de que os servidores públicos eles terão uma jornada de 40 horas semanais, que podem ser divididas em 8 horas diárias aqui para a sua atuação. Então, esse é o conteúdo da lei. A lei tem um conteúdo vinculante. Imagine que algum servidor da minha equipe chega para mim e diz, olha, Tiago, eu estou querendo aqui reduzir minha carga horária, porque eu estou querendo fazer concurso, e olha só, se eu trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar manhã e tarde. E eu só vou ter a noite para estudar. E à noite eu vou estar assistindo uma aula, ou videoaula, ou fazendo cursinho, enfim. E eu não vou conseguir estudar com afinco para o meu concurso. Então eu queria reduzir meu horário para 4 horas, porque eu estudo à tarde e faço o cursinho à noite. Você aceita isso? Qual a minha resposta? Eu vou dizer, diga o que está na lei. Na lei não determina 8 horas? Se determina 8 horas, a lei é vinculante à minha atuação. Então, a resposta a esse pedido é um sonoro não, porque a lei não permite. Eu não tenho liberdade para descumprir o conteúdo da legislação. Eu tenho que obedecer. Então, a lei é vinculante para a administração pública, certo? Esse é o conteúdo central, certo? Esse é o conteúdo central que nós temos do princípio da legalidade, certo? Do princípio da legalidade. E aqui, o que é que nós temos aí em seguida no teu material? Nós temos essa legalidade para o Estado e nós temos a legalidade para iniciativa privada. Iniciativa privada, você entenda, empresas, pessoas que não estejam no círculo de atuação da administração pública. Então, se você está dentro do Estado, o Estado ele tem que cumprir o que está na lei. Ele não tem liberdade para fazer algo diferente do que está na legislação. Então, ele tem que cumprir a lei. Já na iniciativa privada, certo? Você pode fazer tudo que a lei não vete ou não proíba. Então, veja que aqui nós temos uma liberdade bem maior do que aqui. Aqui no Estado, a obediência, a obediência à lei significa restrição. Na iniciativa privada, a lei significa liberdade, até que venha aqui ela e restringe a tua liberdade. Veja só como é que vai acontecer aqui. Aqui a previsão dessa legalidade na administração pública está prevista no artigo 37. Já a legalidade na iniciativa privada está previsto aqui no artigo 5º, inciso 2º também da Constituição Federal, ao dizer que os direitos e obrigações somente podem acontecer no Estado brasileiro por lei. Então, eu tenho que ter um processo legislativo, eu tenho que ter discussão no Congresso para que seja transformado assim em lei. E por que se destaca isso? E por que é relevante estudar o princípio da legalidade e a lei enquanto fonte de atuação do Estado, fonte de atuação da administração pública? O que é que eu quero que vocês percebam a respeito desse princípio da legalidade é o seguinte: a ideia da legalidade e a força da legalidade, ela não começou agora, ela começou já faz um bom tempo. E, na verdade, a ideia da legalidade foi uma ideia que nasceu com o rompimento do Estado absoluto, do Estado dos reis. Na época do absolutismo, os reis eles concentravam na figura dele um conjunto enorme de poderes. Ele era o poder legislativo, ele era o poder judiciário e ele era o poder executivo. Então, ele concentrava poder e tem uma regra básica na administração que é quem concentra poder, certo? Tende a abusar desse poder. Então, era necessário dividir o poder para que cada instância conseguisse controlar o outro.
Essa seria a ideia por trás justamente da divisão dos poderes. E aí chegou a seguinte ideia. A sociedade chegou para o rei e disse o seguinte. Deixa eu tentar desenhar aqui uma coroa. Filipinho, vê se essa coroa aqui tá legal. Tá boa, não tá não? Show de bola. Então, olha só. Então, o rei, ele fazia tudo. Então, ele legislava, ele criava impostos de 60%, de 70%. Tinha algumas leis em alguns estados monárquicos que a primeira noite de núpcias da mulher não era com o marido, era com o rei e só depois iria com o marido. Veja que absurdo, né? Então, nós temos essa figura, aqui essa figura do rei, certo? Sendo que a sociedade disse o seguinte, olha, rei, agora você não manda mais em porra nenhuma. Quem vai mandar aqui agora, de fato, é a sociedade. É claro que não foi uma conversa amistosa dessa. Foi decapitando cabeças, foi tendo revolução, a Revolução Francesa, o movimento do Iluminismo. Então, o que foi que aconteceu aqui? Houve o rompimento, certo? Com esse Estado absoluto e começou a nascer o Estado republicano e as democracias. E aqui, nessa ideia de divisão e de rompimento com o rei, o que é que queria o Estado? O que é que queria a sociedade? A sociedade queria fazer o seguinte, olha, o rei não mais poderia criar essas obrigações. Quem deveria criar essas obrigações seria o povo, porque o povo é quem detém o poder, certo? E aqui, como é o povo que detém o poder, quem vai criar os direitos e obrigações seria justamente o povo. Sendo que não dá para você pegar a criação de direitos e obrigações isoladamente e colher o voto de cada uma das pessoas. Aí você elege representantes eleitos e coloca num órgão cuja missão é justamente colher a vontade popular. E esse órgão foi chamado de poder legislativo. Que a produção do poder legislativo é o quê? A lei. Então, a força da lei decorre desse movimento aqui de rompimento com o Estado absoluto. E aí você faz nascer justamente a lei. E a força da lei para que o poder executivo, que seria, assim, a decorrência ainda do poder do rei, seria justamente controlar a força da lei sobre a atuação do poder executivo, induz justamente essa lógica de que o poder executivo tem que obedecer à lei, porque a lei é decorrência do poder do povo. Então, quando o Estado ele obedece à lei, ele obedece essa lógica do Estado republicano. Tranquilo? Beleza, né? Então, aqui nós temos duas diferenças. A lei para o Estado significa restrição, e a lei para a iniciativa privada significa liberdade, que é esse ponto A e o ponto B, que está aí nesse item da legalidade. E logo após, você vai ver um conteúdo interessante que está na Lei de Processo Administrativo Federal, que ele estabelece o seguinte, que a administração pública ela tem que obedecer à lei e o direito. Ou seja, tem que obedecer à lei e os princípios também, todas as normas, para tomar algumas decisões. E aí eu tenho que particionar e ainda dividir, porque isso está sendo objeto de prova de concurso, você tem que tomar muito cuidado. Porque assim, você já sabe agora que o Estado tem que obedecer à lei. Tranquilo, sem nenhum problema. Você sabe de onde veio a origem dessa lógica. Você sabe que a administração pública não tem liberdade para descumprir a lei. Mas vem cá. E o que é lei? Como é que você vai conceituar a lei para preenchimento do conteúdo do princípio da legalidade? A lei, para preenchimento do conteúdo da legalidade, vai significar obediência à Constituição Federal, às emendas constitucionais, tratados internacionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada,
medida provisória, resolução, decretos barra regulamentos. Esse daqui é, de fato, o conteúdo da legalidade. A lei, para efeito de cumprimento da legalidade, a administração tem que obedecer todas essas regras. Ela tem que obedecer a Constituição, que é, no caso, no desenho da hierarquia das normas, a Constituição está aqui em cima. Todas essas outras normas devem obedecer o conteúdo da Constituição. Então, Constituição Federal, emendas constitucionais, tratados internacionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, resolução, decretos e regulamentos. Então, o conteúdo da lei é justamente esse, certo? É justamente esse. Me acompanha aqui, eu vou apagar essa parte, porque eu vou precisar dela a partir de agora. É que esse conteúdo da legalidade, enquanto obediência à lei, demanda algumas restrições, que são essas justamente que estão aí destacadas para você, que ela funciona da seguinte maneira. Nós sabemos que a legalidade tem que obedecer o conteúdo da lei, e o conteúdo da lei é justamente aquele que está aqui no canto, certo? Aquele que está aqui no canto. Então, o que é que nós temos aqui a respeito desse tema, a respeito desse assunto? Nós temos algumas exceções com relação a isso, a essa lógica, como, por exemplo, a medida provisória. É uma exceção. A outra exceção que eu vou colocar aqui para vocês é o chamado decreto autônomo. Esse decreto autônomo hoje é um assunto preferido, é um dos assuntos preferidos das bancas de concurso. E você tem que tomar muito cuidado, porque olha só o que acontece com o decreto autônomo. O decreto autônomo, ele é uma possibilidade do chefe do Poder Executivo editar algumas normas, editar algumas regras, sem precisar de autorização do Poder Legislativo. Ou seja, é ele, o chefe do Poder Executivo, recuperando um pouco do poder que tinha antigamente, na época dos reis. Então, esse decreto autônomo, por ser uma exceção à regra geral, que é a autorização para praticar os atos de acordo com o que quer aqui o Poder Legislativo, então as situações são restritas. A primeira situação que autoriza a utilização do decreto autônomo é a extinção de cargo público vago. Olha só, a criação de cargo público tem que ser por lei, certo? A criação tem que ser por lei. E nós temos uma ideia e um princípio em direito que é chamado de princípio da simetria ou princípio do paralelismo das formas, que significa dizer o seguinte, olha só, se eu crio algo por lei, sua extinção tem que ser por lei. Simples. Princípio completamente simples, se eu crio por lei, tenho que extinguir por lei. Se eu crio por aqui uma lei complementar, sua extinção tem que ser por uma lei complementar. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. Sendo que quando esse cargo está vago, aí eu não preciso de uma lei para extinguir, certo? Aí eu faço a extinção por decreto. E esse instrumento já foi utilizado pelos presidentes da República anteriores e sempre utilizaram para extinguir cargos vagos. A exemplo, no tempo do Michel Temer, ele extinguiu, foram 20 mil cargos públicos. Mas olha só os cargos públicos que foram extintos. Datilógrafo, digitador, jardineiro, pintor, que eram cargos que estavam vagos na administração pública já há muito tempo. Sendo que ainda nós temos uma outra hipótese, e essa outra hipótese aqui é que quando cai em concurso, e ela despenca em concurso, elimina geral, pega todo mundo, certo? E ninguém acerta essa questão. E aqui, nesse item 2, é quando o Estado ele utiliza o decreto autônomo para
organizar a administração. E essa organização da administração pública, a utilização dela através do decreto demanda, certo? Demanda dois requisitos. Demanda dois requisitos, certo? Primeiro, não poderá aumentar despesa, certo? Nem criar ou extinguir órgão público. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o decreto autônomo ele pode extinguir cargo vago e ele também pode ser utilizado para organizar ou reorganizar a administração pública. Agora, nessa organização, eu não posso aumentar a despesa, então eu só posso diminuir a despesa, e eu não posso criar ou extinguir órgão público, certo? Se por um acaso eu quero criar ou extinguir órgão público, eu tenho que utilizar a lei. Eu quero criar um novo ministério, eu tenho que utilizar a lei. Eu quero extinguir o ministério, tenho que utilizar a lei. Agora, se eu reorganizo a administração pública e não crio, nem tampouco aqui aumento de despesa, aí eu posso utilizar o decreto autônomo. Imagine aí, se o presidente da República, hoje, ele deseja extinguir o ministério, um determinado ministério. O Ministério dos Concursos, exemplo. Ele quer extinguir o Ministério dos Concursos. E aí, nesse caso, desse ministério, ele vai organizar a administração pública, que ele está reorganizando nesse caso. Quando você extingue o ministério, você não aumenta a despesa, você reduz. Então, esse primeiro requisito aqui estava preenchido. Sendo que ele estava extinguindo o órgão público, se ele está extinguindo, ele não pode utilizar o decreto, ele tem que utilizar a lei, ou no caso, a medida provisória. Show de bola? Tranquilo? É essa a ideia aqui por trás do decreto autônomo. E veja que eu destaquei para vocês justamente essa possibilidade, e aí você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu dar o devido destaque aqui para vocês. Olha só, nós temos aqui o decreto autônomo hoje, que é uma das particularidades mais cobradas em prova de concurso, e aqui ele fala justamente organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, e extinção de cargo público ou funções públicas quando vagos. Toma cuidado com isso, para você não perder essa questão. Tranquilo? Mais à frente, nós temos um outro conteúdo para estudar, que é o conteúdo da reserva legal. E esse conteúdo da reserva legal, ele está aí no teu material, é o ponto C, que ele traduz assim um pouco uma consequência e um conteúdo um pouco diferente da legalidade, sendo que muita gente, de forma equivocada, utiliza a reserva legal e a legalidade como sinônimos. Elas não são, certo? A legalidade, aqui a administração tem que obedecer todo esse conteúdo. A Constituição, emenda constitucional, tratados internacionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, resolução, decretos e regulamentos. Já o conteúdo da reserva legal, ela tem um conteúdo, ela tem uma abrangência bem menor do que esse daqui. A reserva legal, ela demanda o seguinte, presta bem atenção. Eu falei para vocês que criar direitos e obrigações para a sociedade, eu preciso do quê? Da lei ordinária, que é essa daqui, aprovada pelo Congresso Nacional. Ou ele pode utilizar um instrumento equivalente, que seria a medida provisória, certo? Seriam as opções que seriam utilizadas para criar direitos e obrigações. Então, criar direitos e obrigações, ele é submetido à reserva legal. Ou seja, eu preciso de autorização do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Eu não poderia jamais criar direitos e obrigações por decreto ou regulamento. É vedada pela Constituição, certo? Vamos lá, eu vou criar um crime. Eu tenho que criar um crime por lei ordinária. Eu não posso criar crime por lei complementar. Essa é a reserva legal para criar crime. Eu vou criar um imposto, eu tenho que criar por lei, não posso criar por decreto.
Então, se eu fosse aqui esquematizar e colocar para vocês, explicando como é que seria essa diferença, olha aqui comigo. Nós temos, esse é o conteúdo da legalidade, é uma abrangência maior, e o conteúdo da reserva legal estaria aqui, ó, bem menor. Ou seja, quando eu respeito a reserva legal, eu respeito também a legalidade. Mas não necessariamente quando eu respeito a legalidade, eu estou respeitando a reserva legal. Tranquilo? Olha só, eu, chefe de uma determinada repartição, vou expedir um regulamento dizendo como é que meus servidores vão se portar, certo? Então, quando eu faço isso, eu faço um regulamento, certo? Então, com o regulamento eu posso, assim, estabelecer essa regra. Mas se eu quero criar um direito ou uma obrigação para a sociedade, ou a concessão de um direito, ou o reajuste de uma remuneração, ou a concessão de um prazo maior de férias, eu não posso utilizar justamente aqui o decreto ou regulamento. Tranquilo? Beleza? Então, toma cuidado com a reserva legal, certo? E nós temos o exemplo aí, que eu coloquei logo abaixo para vocês, com relação a criar direitos e obrigações, que é o do artigo 5º. Veja só. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tranquilo? E o último tópico que nós temos aqui a respeito do princípio da legalidade são as restrições, que as bancas de concurso estão cobrando muito, que são situações em que a legalidade ela é restrita ou relativizada. Que, no caso, o primeiro é a própria medida provisória, porque você vai trazer consequências para a sociedade através de um instrumento que não é ditado pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Executivo. Sendo que, nesse caso aí, nós temos requisitos de relevância e urgência. Somente nos casos de relevância e urgência é que eu posso adotar a medida provisória. Sendo que, além dessas duas circunstâncias, nós temos o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de sítio decorrente de uma agressão externa. E o estado de defesa, uma circunstância grave também, mas não tão grave como o estado de sítio. E aí, nessas duas situações, o Estado ele tem que ter instrumentos para fazer com que a sociedade se recupere, que o Estado se recupere, que não gere grandes impactos para a vida cotidiana de toda a sociedade. E aí, esses instrumentos, ele demanda celeridade, ele demanda eficácia, ele demanda agilidade. E aí eu não posso, por exemplo, em caso de guerra, mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional esperando ele aprovar para poder responder uma agressão externa. Não, não pode. Imagine que a Venezuela declara agora guerra ao Brasil e entra pelo estado de Roraima. E a coisa está acontecendo de uma maneira muito forte. E aí o Estado brasileiro, como nós do Estado brasileiro sempre fomos um Estado pacífico, não precisamos ter uma força armada gigante, como tem alguns outros países. Então, nós temos apenas forças armadas para garantir nossa soberania, né, proteção de fronteiras e fazer os trabalhos normais que as forças armadas assim fazem. Sendo que, em caso de guerra, eu preciso ter um reforço dos meus equipamentos, eu preciso ter tanques, eu preciso ter aeronaves, eu preciso ter porta-aviões, eu preciso ter arma, munição, fardamento. E eu não tenho uma indústria bélica forte no nosso país. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu declaro o estado de defesa, o estado de sítio, e eu posso determinar que as indústrias de consumo normal, que produzem geladeira, fogão, máquina de lavar, que elas parem a produção e comecem a fazer a produção de armamentos para suprimir e dar força a esse evento de guerra. E aí eu não posso aguardar fazer isso através de uma legislação específica, porque ia demorar demais. Se eu esperasse o Congresso Nacional discutir para dar uma resposta à agressão externa, ia demorar 6 meses, 8 meses. A guerra estaria perdida. Então, preciso de instrumentos mais rápidos. E aí o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a medida provisória são instrumentos que restringem a legalidade ou relativizam a legalidade. Tranquilo? Show de bola? É isso. O princípio da legalidade é justamente esse conteúdo. Tranquilo?
Cuidado aí com esse princípio e vamos partir para o próximo.